Meu nome é João de Jesus dos Santos, tenho 19 anos, estudo no CETEP, numa escola que tem o ensino integral profissionalizante. Moro na aldeia Araçás, Quiriri, Cantagalo. O que eu entendo sobre desigualdade social indígena é que na atualidade estamos vivendo uma desigualdade imensa, pois retratamos uma desigualdade que tanto existe na aldeia, tanto existe fora. Se um índio sair para um local que não seja na sua aldeia, ele começa a ser julgado por estar naquele lugar sem ser fora da aldeia e por estar usando aparelhos, essas coisas do tipo. Aí a desigualdade também surge quando o índio busca conhecimento, começa a estudar, fazer curso, faculdade. Aí no meio da sociedade é muito julgado, é muito questionado em relação a isso, porque eles veem que o índio, o papel fundamental do índio é que eles fiquem na aldeia e só permaneçam naquele meio onde vive e não saia daquele local. Mas na verdade, com o passar do tempo, aí surgiu o desenvolvimento da aldeia, aí começou a se adequar à nova sociedade, a ocupar novos espaços da sociedade. Aí tem índios fazendo faculdade, cursos, aí na maioria das vezes os índios são julgados e questionados na faculdade ou no meio urbano por, por motivos de estar usando celular, tendo acesso à tecnologia, ao se expressar com abrangência de conhecimento adquirido e também por ter algum vestuário sem ser relacionado à cultura, por usar roupa qualquer. Que apesar de terem passado muitos anos, que a gente hoje vive assim, num mundo mais tecnológico, mais moderno, ainda tem aquele preconceito que índio não pode usar roupa, índio não pode ter uma educação boa, não pode ter oportunidades iguais aos não índios, só pelo fato de ser indígena, de ter aquela cultura, de ter aquelas suas tradições. Mesmo que a gente tenha uma boa educação, que a gente seja modernizado por tecnologia, a gente vai continuar, né, com nossos costumes, com a nossa cultura. A gente não vai deixar de ser o que somos, né? E precisamos de mais conhecimentos, de educação melhor, que atualmente é muito vaga as oportunidades que a gente tem no emprego de trabalho, que a maioria dos indígenas só tem a oportunidade de ser professores, de trabalhar na roça e tudo mais. E somos frequentemente questionados por pessoas assim, você é índio porque está estudando isso, porque quer ser farmacêutico, porque quer ser enfermeira. Porque índio de verdade tem que viver, não tem que morar em casa, tem que morar em oca, tem que viver na mata, tem que estar cuidando da agricultura, tem que viver de plantas, enfim. E as frases que constantemente recebo assim na sociedade que índio não pode usar roupa de marca, índio não pode usar celular, índio não pode estudar, ter uma faculdade e ter um bom curso, porque deixa de ser índio. Que índio de verdade não pode ter uma profissão, não pode ter uma educação boa, não pode se expressar, enfim. Eles acham isso que é a nossa vivência, eles pensam que a gente tem que continuar assim, mas não, a gente tem que evoluir, tem que mostrar que podemos também ser igual a eles, ser farmacêutico, ser nutricionista, ser enfermeira. Tirar as dúvidas que o pessoal tem em relação aos índios, porque na maioria das vezes eles julgam os índios, mas não conhecem a cultura, a origem
Aí, quando a pessoa esclarece as dúvidas, aí eles vão conhecer, vão dar valor, vão, vão começar a questionar, vão ter outra visão em relação aos índios. E para isso, precisamos evoluir junto com a sociedade para podermos debater juntamente para chegar a uma conclusão e um debate em grupo na sociedade e sempre fortalecer a cultura, abrangendo em vários locais. Só por eu ter um bom estudo, eu não vou deixar de valorizar e preservar a minha cultura. Michael Pebiak Katikati, do povo Cricati. Eu sou do estado do Maranhão e eu sou acadêmico da Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia. E eu queria falar sobre a questão da diversidade, a desigualdade social nas aldeias. E ela é bem complexa porque ela envolve vários assuntos, vários problemas, como a questão da educação, a saúde, que todos nós sabemos que nem todas as aldeias indígenas têm uma saúde adequada. E também na área de educação, que muitos jovens indígenas não têm essa condição de ir para a escola estudar, porque tem essa certa separação de que, tipo, você tem que dividir a sua ida entre estudar e trabalhar para poder sustentar sua família. Então você acaba que não indo muito para a escola estudar. E existem várias coisas que separam a gente, porque muitos indígenas têm emprego como profissão de professor ou agente de saúde, e outros indígenas não têm emprego. A maioria são lavradores, trabalham na roça e tudo mais. Então tem uma certa divisão aí. Sem contar que o nosso território também, que a demarcação de terra, a gente tem terra demarcada, mas ela não é homologada, ou seja, ainda é uma constante luta para poder conquistar todo o nosso território ainda. E ainda está em luta ainda de conquistar e querer demarcar uma parte da área que a gente tem. Então existe uma pobreza assim muito grande, e muitos que têm uma profissão boa, eles acabam se dando bem, porque tipo, os filhos dessas pessoas, eles vão para aula assim, e eles são sempre ensinados a ir para aula. Agora quem não tem emprego nem nada, ele não vai deixar o filho dele ou a filha dele ir para aula, porque tem que ajudar nas coisas domésticas, como lavar roupa ou lavar prato, fazer as coisas da casa, e acabam indo para a roça também. Mas o filho desse outro indígena que não tem nada para fazer, ele vai para a escola e ele acaba se formando bem melhor do que o outro que não foi bem para a escola. Olá, meu nome é Noêmia, tenho 27 anos, sou da etnia Canela, faço faculdade de psicologia e hoje eu estou aqui para poder falar sobre a desigualdade social indígena, né? Onde vivemos, aliás, em uma sociedade que tem uma visão totalmente distorcida sobre nós indígenas, né? Onde o índio não pode usar celular, onde o índio não pode usar a roupa que o homem branco usa, né? Onde o índio deve ficar só na mata, jogando arco e flecha, caçando. Para ser índio tem que ser assim, dessa forma, porque se usar celular, usar roupas, frequentar a faculdade, deixa de ser índio. Então venho aqui relatar sobre esses preconceitos no dia a dia que nós enfrentamos, né? Sobre essa falta de conhecimento que a população tem sobre os próprios donos da terra, do Brasil, que são nós indígenas, né? Então, venho através desse vídeo falar sobre o preconceito que nós enfrentamos. Mas você é índio, usa celular? Não pode, deixa de ser índio por isso. Sim, nós podemos usar celular, podemos usar roupa branca, podemos frequentar faculdades sem deixar de ser quem nós somos. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Reanil Tiará, tenho como nome civil Marcos Helder, sou Tupinambá de Camaçari. Sendo parte de um território que foi sendo ocupado desde os princípios da invasão portuguesa, o
que é o social foi visto de maneira diferente para a nossa realidade em relação aos povos que chegaram. Na medida que os povos que chegaram trouxeram conceitos que eram alienígenas ao nosso povo, conceitos de riqueza, de propriedade, trouxeram alguns conceitos de civilidade que não condiziam com a nossa realidade, que vivíamos de maneira comunitária. Com isso, foi criado classes sociais e nós passamos a fazer parte dos pobres, uma vez que boa parte de nosso território foi dominado por eles e nós, apesar de termos a liberdade de circulação, não tínhamos a posse. A posse passou a ser dos que vieram de fora. A história de nosso povo, hoje, nos dias atuais, é bastante negligenciada, porque quem escreveu não contou nossas histórias, contou apenas as histórias deles. E o nosso povo foi ficando cada vez mais relegado aos conceitos do que eles imaginavam ser bom, ser ruim, ser rico, ser pobre. Na condição que eles nos colocaram, eles nos enxergam como pobres. Porque o que eles nos oferecem, a vaidade do dia a dia, a comunidade do luxo, da civilização que eles nos dão, você ter esses equipamentos tecnológicos aos quais estamos utilizando para poder transmitir essas mensagens, nós termos acesso aos meios de comunicação para nós irmos para onde quisermos, seja o transporte, da maneira que for. Todas essas vaidades que vão criando, todos esses equipamentos que eles vão criando, os valores que eles vão colocando, um tipo de riqueza que não nos fortalece enquanto seres comunitários espirituais, mas que engrandecem um lado da personalidade voltado mais para o ego, para o pessoal. Na medida desse pessoal, nós vamos nos tornando, sim, os povos, do ponto de vista deles, mais pobres, por conta dessa riqueza pessoal. Mas se pensarmos na questão do coletivo, somos também povos muito ricos, porque o nosso sistema de riqueza é diferente do sistema deles. Mas, infelizmente, de qualquer maneira, mesmo que estejamos numa aldeia ou que estejamos nas cidades, temos um agravante, porque precisamos da natureza, mas a natureza é um ecossistema, ela é toda interligada. Não dá para a gente ficar em um ponto e imaginar que a destruição que estão fazendo ao derredor não vai nos atingir também, porque nos atinge também. Os animais que estavam lá, que param de existir, o caminho que a nossa aldeia passava, que já não passará mais, os rios que se secaram, os riachos que se secaram, tudo isso influencia negativamente também em nossa sobrevivência. Na medida que tínhamos peixes em muitos pontos e hoje não temos sequer mais os rios. Então essa falta, essa pobreza de visão que a civilização veio trazendo, uma vez que pega boa parte do território e dão para bois, uma vez que pegam boa parte do território e dão para cana, e dão para soja, e dão para outros tipos de vidas que não abrangem a pluralidade que nós temos aqui no nosso Brasil, seja aqui no litoral, na Mata Atlântica, seja no Cerrado, seja na Caatinga, seja na Zona da Mata, seja onde for. A riqueza, a biodiversidade sempre foi muito grande e nossa riqueza sempre teve a ver com isso também. Porque quem são os povos indígenas? Somos nós, seres humanos, mas também somos todos os nossos outros irmãos da fauna, são todos os nossos outros irmãos da flora, que hoje não tem mais esse espaço por conta da ganância de um tipo de civilização que quis dividir entre ricos e pobres. A ONU, quando veio no Brasil, falou que os povos indígenas estavam entre os mais pobres dos pobres. Mas, se nós respeitarmos o nosso modo de ser e quisermos manter a tradição, nós somos ricos, sim. Mas, se quisermos adentrar nesse sistema para galgar o que eles dizem ser o progresso, aí estaremos sempre fadados a essa visão de
pobreza extrema também. Né? E na medida que eles não nos dão nossas terras, ficamos pobres também. Na medida que eles restringem nosso território e matam a natureza, nos tornamos pobres também. Então, se quisermos sermos ricos verdadeiramente, precisamos de um ecossistema equilibrado, que vai ser a riqueza não apenas nossa, mas de toda a nação brasileira.